Bora. Então, iniciamos nossa aula aí. Gente, nosso bate-papo de hoje é para ser números complexos, né? Então, para começar essa teoria de números complexos, vamos começar com conjuntos numéricos. Agora, os senhores devem fazer as suas devidas anotações. Vamos iniciar lá nos conjuntos dos números. O primeiro número que apareceu, o primeiro conjunto numérico que apareceu, vamos falar assim, na história da humanidade, seria o conjunto dos números naturais. Bom, o conjunto dos números naturais, ele tem basicamente dois objetivos aí. Quais seriam esses dois objetivos do conjunto dos números naturais? Primeiro objetivo seria contar. O segundo objetivo, enumerar. Então, o conjunto dos números naturais, ele serve tanto para contar quanto para enumerar. E quem seria o conjunto? Começa no zero. Zero por ensino médio é natural. Então, vai 0, 1, 2, 3, 4 e assim infinitamente. Dois objetivos, contar ou enumerar. Bom, o segundo conjunto numérico, ele vai contar tanto para frente quanto para trás. O segundo conjunto que envolve o conjunto dos naturais, ele, além dos naturais, ele vai envolver o conjunto dos naturais, seria o conjunto dos números inteiros. E ele conta saldos positivos e saldos negativos. O conjunto dos números inteiros, ele vai de menos infinito até menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, e assim vai até mais infinito. Quais são os números que são inteiros e não são naturais? Ou seja, quais são os números que estão exatamente nessa região em azul, que não são nem que são inteiros, mas não está dentro dos naturais? Bom, esse número aqui seriam todos os números negativos, né? Então, os números negativos são os números que não são inteiros naturais. Então, qual é a operação que foi feita dentro dos naturais que não era possível fazer, que é possível fazer dentro dos inteiros? Seria subtrair um número pequeno do número grande, para dar negativo. Então, graças a essa operação, criou-se os números inteiros. O próximo conjunto, ele envolve o conjunto dos números inteiros e também os naturais. Seria o chamado conjunto dos números racionais. Como é que eu defino os racionais? Os racionais são definidos em forma de fração. Toda fração é um número natural. E aí, cuidado com a definiçãozinha que está aqui do lado, ó. A definiçãozinha fala que, nesse caso, o A ele tem que ser um número inteiro, que é o numerador, e o B tem que ser um número inteiro diferente de zero, que é o denominador. E aquela grande lei da matemática, que diz o quê? Jamais dividirás por zero. Então, esse B, ó, é um número diferente de zero. Beleza? E aí vem minha perguntinha. Quais são os números que são racionais, que está dentro do retângulo, mas não são inteiros? Os números que são racionais, mas não são inteiros, com todas as frações. Isso aqui apareceu na época dos pitagóricos, tá bom? Então, aqui, na época dos pitagóricos, apareceu um conjuntinho que ficou ali à parte, que é chamado conjunto dos números irracionais. O conjunto dos números irracionais seriam o quê? Todos aqueles números que a gente, de repente, não consegue escrever em forma de fração. Quais são os números irracionais? Aqui, todas raízes não exatas. Então, aqui você tem, por exemplo, raiz de 2, raiz de 3, raiz quarta de 4, e assim vai sucessivamente. Toda raiz que não é exata é um número irracional. Aqui também tem os numerozinhos, o π, que é aproximadamente 3,14, o E, o número de Euler, que é aproximadamente 2,7, o φ, que é o número áureo, que é mais ou menos 1,6, né? Então, esses numerozinhos também são números irracionais. O que interessa é que um número irracional ele é um número infinito. E detalhe, não é uma dízima periódica. Atenção, as dízimas periódicas, elas estão dentro dos racionais. Dízimas periódicas. Elas estão dentro dos racionais. As dízimas não periódicas que estão aqui, ó. Aqui seriam as dízimas não periódicas. As dízimas não periódicas que estariam dentro dos números irracionais, tá bom? Log de 2 é um número irracional, log de 3 é um número irracional. O número irracional, então, seriam todas as dízimas não periódicas, certo, pessoal? E agora a gente chega no próximo conjunto. Ah, não, aqui tem uma observação importante, né? Perguntinha para vocês. Quais são os números que são irracionais, mas não são racionais?
Quais são os números que estão dentro daquele retângulo irracional, mas não está no retângulo racional? Pessoal, nenhum número é irracional e racional ao mesmo tempo. Então, isso aqui coloca como observação no seu resumo aí. Ops, por favor, nessa observação, a interseção dos conjuntos racionais com os irracionais dá vazio. Não há nenhum elemento em comum, tá bom? Então, uma outra coisa importante é o que seria o conjunto dos números reais? Os números reais é nada mais ou menos do que a união desses dois conjuntos. Os racionais unidos com os irracionais dá o que a gente chama de reais, tá? Agora aqui é só uma curiosidade para vocês, apenas uma curiosidadezinha. O conjunto dos números reais, eles foram suficientes para a história da matemática até o ano 1700 e alguma coisa, até o século XVIII, né? Então, até o século XVIII, apenas os reais eram suficientes. A partir do século XVIII, graças à necessidade de uma nova operação, que seria tirar a raiz quadrada de número negativo, houve a necessidade da criação de um novo conjunto numérico. E esse novo conjunto numérico, pessoal, é o que a gente tem como objetivo na aula de hoje. Esse novo conjunto numérico, ele envolve tudo que a gente conhece até agora, que é o que chamamos de conjunto dos números complexos. Então, atenção, essa parte é importante. Todo número que você conhece é complexo. Todos que você conhece seriam números complexos. Então, o número 5 é complexo. O número meio é complexo. O número π também é complexo. Tudo que você conhece é complexo. E aí, existem números novos. Quais são os números que são complexos, mas que não são reais? Os números que são complexos, mas não são reais, são chamados números imaginários. Seriam aqueles números que estão nessa partezinha que está aqui agora em azul. Exemplo de números que são imaginários. Por exemplo, o número 2 mais 3i. O número 2 mais 3i, ele é complexo, mas ele não é real. Em outras palavras, para ser número imaginário, tem que ter esse izinho aqui, ó, que é chamado unidade imaginária, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho. Atenção, o número, por exemplo, 3i, ele só tem parte imaginária. O número que só tem parte imaginária, ou seja, a parte real é zero, ele é chamado de número imaginário puro. Então, esse é o número imaginário, esse é o número imaginário. 2 mais 3i e 3i, exemplos de números imaginários. Porém, o 3i também é chamado de imaginário puro. Ok, então, continuando. Pessoal, representação gráfica dos números complexos. A representação gráfica dos complexos, elas seriam dadas da seguinte forma. Então, seria legal você tomar nota, tá bom? Podemos representar o conjunto dos números reais, como os pontos de uma reta. Essa é a representação gráfica. Se eu pedir para vocês assim, desenhem os números reais, você vai fazer uma reta, e isso seria a representação do conjunto dos números reais. E agora, o conjunto dos números complexos podem ser representados como pontos de um plano. E esse plano é conhecido como plano de Argand-Gauss. Ok? É assim que você define, então, o conjunto dos números complexos, tá? Esse eixo que eu estou destacando aqui embaixo, ó, esse eixo aqui é chamado de eixo real, eixo real. Pessoal, esse eixo em pé é chamado de eixo imaginário, tá bom? E esse plano é o que a gente chama de plano de Argand-Gauss, tá? Atenção, isso não é plano cartesiano. Há uma relação, uma associação entre o plano cartesiano e o plano de Argand-Gauss. Mas são coisas distintas, são coisas diferentes. Bom, o que é interessante destacar? Um ponto. Esse ponto que está aqui, o ponto P, ele é um número complexo, tá? Se ele é um número complexo, então essa é a primeira observaçãozinha. Todo ponto de coordenadas A e B está associado a um número complexo C. E essa é a grande, vamos falar assim, forma com que a UNB ela contextualiza os problemas na prova dela. A grande forma com que a UNB contextualiza é fazer essa associação do plano cartesiano, geometria analítica, de ponto, com o plano de Argand-Gauss, números complexos, número complexo.
Tá ok? Então, essa associação aí, ela é feita direto na prova da ONB e a gente vai ver isso como exemplos aí mais para frente. E aqui, ó, afixo. O que é o afixo? Pessoal, afixo é o nome dado ao ponto na teoria de complexo. Então, se eu pedir assim, qual é o afixo de um número complexo? Gente, ele simplesmente quer que você desenhe o plano e coloque o pontinho lá. Aquele ponto é chamado de afixo. E agora, esse é o objetivo da aula de hoje, tá? A gente vai finalizar aqui na forma algébrica. Eu vou preparar aí, no mínimo, 4 encontros de números complexos para a gente, tá? Então, agora vai ser forma algébrica. O que seria a forma algébrica? Todo número complexo Z, que tem forma de um par ordenado AB, pode ser representado na sua forma algébrica. Pelo quê? Então, isso aqui tem que ter na cabeça. C igual a mais BI, tá bom? A mais BI é o que a gente chama de forma algébrica do número complexo. E aí vocês têm que ter algumas nomenclaturas na cabeça. Primeiro, esse A. Pessoal, esse A é chamado de parte real do número Z. E numa prova, presta atenção, isso aqui já caiu na prova do ONB, hein? Se numa prova aparecer RE de Z, isso aqui é o símbolo de parte real do número complexo. E aí, quem é a parte real desse Z? Nesse caso é o A, tá bom? É um número que não tem I. RE de Z é o símbolo de parte real, tá? Já o B, ele é chamado de parte imaginária de Z. E na prova do ONB, ele pode cair isso aqui, ó, IM de Z. Apenas IM de Z. Então, se numa prova tiver IM de Z, interprete isso como parte imaginária de Z. E nesse caso é o B. A parte imaginária, cuidado, cuidado. Atenção que eu vou falar aqui agora, não vacila com isso não. A parte imaginária é o número que multiplica o I. E atenção, o I não faz parte da parte imaginária, ok? A parte imaginária é só quem multiplica, é o número que acompanha o I. Então, se eu perguntar qual é a parte imaginária, é o B, e não B vezes I. Isso é um erro que algumas pessoas cometem, não vamos vacilar com isso. Bora, continuando então. E por fim, esse I. Pessoal, esse I é o que a gente chama de unidade imaginária, tá? Esse I é a unidade imaginária. E anota isso como observação para mim, por favor. Como observação aí, pessoal. O I, por definição, é a raiz quadrada de menos 1. Apenas isso. O I é a raiz quadrada de menos 1. E aqui eu queria fazer algumas anotaçõezinhas com vocês aqui do lado. Bora. Vem cá. Se eu pedir para vocês resolverem essa equação para mim, ó, x ao quadrado menos 16 igual a zero. Como é que você faz isso? Você vai fazer x ao quadrado soma 16, então vai ser igual a 16. E agora tira a raiz quadrada dos dois lados, quer dizer que esse x é igual a mais ou menos 4. Alguém ligou o microfone aí? Beleza. Vamos continuar então aí. Pessoal, x é igual a mais ou menos 4, ok? Bom, e aí a teoria de complexos, ela vai resolver equações desse tipo aqui, ó. X ao quadrado mais 16 igual a zero. Como é que resolvo isso? Primeiro, 16 subtrai. Então, x ao quadrado é igual a menos 16. E agora você vai tirar a raiz quadrada. Vai aparecer o mais ou menos, você vai tirar a raiz quadrada de 16 e você vai tirar a raiz quadrada de menos 1. Então, esse x vai ser igual a mais ou menos, raiz quadrada de 16 dá 4, e aqui é simplesmente um símbolo, tá? Para você não ficar escrevendo raiz de menos 1, raiz de menos 1, raiz de menos 1, isso ficar feio no caderno, aí esse símbolo raiz de menos 1 você chama de i. Então, esse i é apenas um símbolo que você tem que ter na cabeça que ele vale raiz quadrada de menos 1, e esse tipo de solução agora ele é interessante. Então, como é que é a raiz quadrada de 9? Raiz quadrada de 9 dá 3. Quanto é que é a raiz quadrada de menos 9? 3i. É isso, apenas isso. Agora eu consigo fazer uma operação que até então não era permitido. Raiz quadrada de número negativo. Você coloca esse i. Ok, pessoal? De boa? Conjugado, o último conceitozinho da aula de hoje é de conjugado. Tome nota aí, o que seria conjugado? Seja Z o número complexo escrito como A mais BI,
Então, o seu conjugado é dado por... Pessoal, isso é conjugado. Primeiro, o símbolo é essa barra que está aqui em cima. Ó. Essa barra que está em cima, a gente lê isso aqui como Z barra. É o símbolo de conjugado. É dado por A menos BI. O que eu quero que vocês tenham na cabeça aqui? Conjugado, ó, a parte real do número era A e do conjugado continua sendo A. Então, não muda nada na parte real. O que vai mudar é a parte imaginária. Que a parte imaginária antes era B e agora passa a ser menos B. Então, sendo bem direto, conjugado é trocar o sinal da parte imaginária. Apenas isso, trocar o sinal da parte imaginária. E aqui eu queria uma interpretação gráfica disso. Bom, aqui é o que a gente chama de eixo real. Esse aqui é o que a gente chama de eixo imaginário. E aí agora eu vou escrever o número complexo z igual a mais bi. A parte real é A, então vamos falar que ele andou para frente, um tamanho A. A parte imaginária é B, então vamos falar que ele subiu um tamanho B. E aqui está o afixo do ponto Z igual a A mais B. Baseado nisso, qual é a operação no gráfico que eu vou ter do conjugado desse número complexo? Bom, o conjugado vai ser A menos BI. Então, a parte real continua sendo A, então ele continua andando para frente, mas a parte imaginária vai ser menos B. Então, ao invés dele subir, ele vai descer, mas vai descer o mesmo tamanho. Então, o tamanho continua sendo B, e aqui está o afixo. Então, aqui é o Z barra, o conjugado de Z, onde a parte real é A e a parte imaginária é menos B, e fica menos B vezes Z. O que eu quero que vocês escrevam aí como observação? Observação importante. Conjugado é uma reflexão do ponto em relação ao eixo real. Então, o ponto, ao invés de estar em cima, ele sofre uma reflexão, ó, e passa a ficar aqui embaixo. Em que o eixo real passa a ser um eixo de simetria, tá? Então, isso aí eu acho legal vocês colocarem, não vou escrever aqui, vocês escrevam no caderno de vocês essa OBS. Qual que é a observação? Conjugado é uma reflexão do ponto em relação ao eixo real. Conjugado é uma reflexão do ponto em relação ao eixo real. Certo? E aqui a gente finaliza os exercícios. Você pode dar um print nessa tela aí para a gente continuar nossa parte teórica. Aqui, antes dos exercícios, abre espaço para dúvida. Pessoal, teoria ok? Primeira questão, ó, essa questãozinha está na nossa apostila, página 200, questão número 10, tá? Página 200, questão número 10. Tome nota no caderno de vocês aí. Página 200, questão número 10. Vamos lá. O número complexo Z, tal que 5Z mais Z barra é igual a 12 mais 16I é igual a... Essa questão, esse tipo de questão, você sempre vai começar ela fazendo uma consideração. Então, você vai colocar assim, ó. Considere o Z igual a escrever ele na sua forma algébrica. O Z igual a mais BI. Feita essa consideração, você substitui as coisas que estão aqui, ó. No lugar do Z, eu vou colocar A mais BI. Então, isso vai ficar 5 vezes o Z, que é A mais BI, mais o Z barra, que nesse caso é A menos BI. Isso aqui vai ser igual a 12 mais 16 vezes I. Multiplicar um número complexo por 5 é nada mais, nada menos você pegar e fazer chuveirinho. Então, 5 vezes o primeiro, o 5 vezes o segundo. Fazendo o chuveirinho vai ficar, então, 5A mais 5BI. Somado com A menos BI. Isso é igual a 12 mais 16I. Ok? Atenção! Como é que eu faço para somar ou subtrair dois números complexos? Simples. Soma parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Então, para somar dois números complexos, a primeira coisa é quem não tem I. Não tem I aqui, não tem I aqui, você junta o que nós chamamos de termos semelhantes. 5A mais A vai dar 6A, que é parte real com parte real.
Depois, soma quem tem I com quem tem I. Junta parte imaginária com parte imaginária. 5BI menos BI vai ficar mais 4BI. Isso é igual a 12 mais 16i. Tá bom? Então, isso aqui seria somar ou subtrair números complexos na forma algébrica. Soma parcial com parcial, parte imaginária com parte imaginária. E agora? Agora é a igualdade de complexos. Quando que dois números complexos são iguais? Dois números complexos são iguais quando a parte real de um lado for igual à parte real do outro lado, ou seja, 6A for igual a 12, e quando a parte imaginária de um lado for igual à parte imaginária do outro lado, ou seja, quando 4B for igual a 16, e aqui eu volto a repetir, o I não faz parte da parte imaginária. A parte imaginária é o número que multiplica o I. Ok? Bom, fazendo então essas continhas, daqui eu posso falar, é o verde, né? Daqui eu posso falar que o A é igual a 12 divide por 6, que vai dar 2. E do outro lado, você também resolve a equação, passo 4 dividindo, então B igual a 16 por 4 vai ser igual a 4. Acabo de encontrar qual é o número complexo. Assim, quem vai ser esse número complexo? Pessoal, assim, o Z vai ser igual a parte real 2, mais parte imaginária 4, 4i. O que torna certa para nós aqui, resposta letra D. Tempinho para tirar um print, ou você vai fazer uma cópia rapidinho, e também, caso você não tenha entendido alguma coisa, que você faça a sua pergunta. Professor, Diga, Darwin. Quem é que tá falando? é a Sueli. Fala, Sueli. Esse 16, ele seria parte, de certa forma, imaginária? Ou, não, na verdade, não, seria o B, O no B, caso? exatamente. O 16 que você está me falando é esse 16 que está aqui. É isso? Isso, Isso, exato. O 16 é o B. O 16 é a parte imaginária. É o número que multiplica o I. tá bom. Tá bom? Aí você iguala a parte imaginária daqui, que é 4B, com a parte imaginária daqui, que é 16. Uhum. Então, sempre vai ser assim. Igualdade de complexo sempre é assim. Parte real igual a parte real e parte imaginária igual a parte imaginária. Tá bom. Obrigada. Nada. Pessoal, mais alguma pergunta? Segunda questão, então, aí, pessoal. Segunda questão está na nossa apostila, página 45 aí. Essa questão tem um texto muito longo, tá? E eu não vou ler nada do texto, eu só vou ler a última parte dele, a primeira parte dele, e o item, que eu não vou precisar de nada que está escrito lá, para resolver o item que eu quero daqui. Ó, essa é um enunciado padrão da prova da UNB. Qual é o enunciado padrão da prova da UNB? Considere o conjunto de pontos em um sistema de coordenadas cartesianas x ou y. Plano cartesiano, geometria analítica. Identificando o plano como plano complexo, sendo cada ponto de coordenadas x e y correspondente ao número complexo x mais y, em que i é a raiz quadrada de menos 1. Então, esse é o enunciado padrão da prova B. Fazer essa correspondência entre o plano cartesiano, ponto P de coordenadas x e y, com os números complexos z igual a x mais y, i. Tá bom? Então, isso aqui é padrão. Ele está fazendo essa correspondência. Vamos lá. O que ele pede no item aí, que seria o item 2. Se o número complexo Z1 é dado por isso, parte real 3, parte imaginária menos 4. Então, Z1, parte real 3, parte imaginária menos 4. E o número complexo Z2, parte real 2, parte imaginária mais 3, ok? São pontos do plano complexo. Então, o que ele quer? Ele quer que você multiplique. Z igual a Z1 vezes Z2 encontra-se no primeiro quadrante. Bom, como é que eu vou fazer, então, para encontrar esse Z? Que é o número complexo Z1, 3 menos 4i, multiplicado pelo número complexo Z2, 2 mais 3i. Aqui
É a teoria de multiplicação de dois números complexos. Para multiplicar dois números complexos, você vai fazer chuveirinho. Nada mais, nada menos do que o nosso bom e velho chuveirinho. Você vai pegar o 3, vai multiplicar com o primeiro. Você vai pegar o 3, vai multiplicar aqui com o segundo. Tá bom? Então, fazendo esse chuveirinho aqui, vai ficar que o z fica igual a 3 vezes 2, vai dar 6, mais 3 vezes 3i, 3 vezes 3 vai ficar 9, 9 vezes i. Então, faz o chuveirinho por cima e o chuveirinho por baixo. Menos 4i vezes o 2, menos 4i vezes o 3. Então, aqui vai ficar como? Aqui vai ficar menos 4i vezes 2, fica menos 8i. Depois, menos 4i vezes 3, cuidado. Primeiro sinal, menos com mais, vai ficar menos. Depois os números, 4 vezes 3 vai ficar 12. Depois as letras, i vezes i, vai ficar i ao quadrado. Então é isso. Multiplicação de dois números complexos, chuvera, faz o chuveirinho. Agora você só vai ter que ter uma observação aqui, o importante. Pessoal, quanto é que é o i? O i, por definição, é raiz quadrada de menos 1. Consequência direta disso, i quadrado. I quadrado, então, vai ser menos 1. Eleva ao quadrado, aquela raiz desaparece. Esse aqui, melhor dizendo, é um resultado importantíssimo que os senhores têm que ter na cabeça. Pessoal, i ao quadrado é menos 1. O i é o único número da matemática que, se você eleva ao quadrado, dá negativo. I ao quadrado é menos 1, e é isso que eu vou substituir. No lugar desse i quadrado aqui, ó, eu vou colocar menos 1. Tá? Essa é a teoria de multiplicação. Multiplicação de dois números complexos, chuvera. E depois, no lugar do i quadrado, coloca menos 1. Vamos lá? Fazendo essa conta, então, você vai ter que esse z vai ficar igual a 6 mais 9i menos 8i. Esse menos 1 multiplicado por esse menos 1 vai ficar mais, esse número fica mais 12. Somar dois números complexos. Somar dois números complexos, primeiramente, parte real 6 com parte real 12. 6 mais 12 vai ficar 18. E depois junta parte imaginária mais 9 com parte imaginária menos 8. Então, soma esses dois caras, mais 9i menos 8i fica mais i. Esse é o número complexo, 18 mais i. Não se esqueça que todo número complexo está associado a um ponto de um plano. Esse eixo é chamado de eixo real. O eixo em pé é chamado de eixo imaginário. E esse ponto, primeiro, parte real dá 18, andou para frente esse tamanho 18, mais i, quer dizer, ele subiu uma unidade. Aqui está o afixo desse número complexo z, 18 mais i, é o ponto de coordenadas 18 e 1. Ele pergunta, esse ponto encontra-se no primeiro quadrante? O item é o item correto. Porque a parte real foi positiva e a parte imaginária positiva. Página 202, questão 42. Ó, conselho a vocês. Cara, viu isso aí? Faz só uma leitura rapidona, uma leitura mesmo dinâmica. Olha lá, na figura a seguir tem um plano, parou. Plano nhenhés, nhenhés. Ah, a unidade medida é o decâmetro, dan, beleza. É J, são coordenadas XJ, YJ. Então, ele deu vários pontos aí, tá? Ponto é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, até o ponto é 7. E todo mundo tem suas coordenadas X e Y. E ele fez a associação que eu falei, né? A associação que eu falei é cada ponto está associado a um número complexo, tá? Bora lá, vamos fazer esses itens aí. Então, primeiramente, comecemos com o item 1 aí, pessoal. O que o cara quer nesse item 1, por favor? Eu vou dividir o problema em etapas, ó. Eu vou fazer primeiro o numerador, a primeira parte de cima. Vamos lá? Primeiro eu vou fazer Z3 menos Z2. Quem seria o número complexo Z3? Z3 é o ponto E3, e o ponto E3 está aqui, certo? Parte real dele vale 2, parte imaginária vale 5, então o ponto é 2 mais 5. Toda vez que você for subtrair, eu acho legal você colocar um parênteses nele, tá bom?
E agora o número complexo Z2. Pessoal, Z2 está aqui. Localizando o Z2 é o ponto E2. Vai estar aqui. Parte real, menos 3. Parte imaginária, 5. Então, o número complexo é menos 3 mais 5. Chuveirinho com menos aqui, ó. Menos no primeiro, menos no segundo. Então, vai ficar 2 mais 5i. Depois, mais 3 menos 5i. Junta parte real com parte real. 2 mais 3 vai ficar 5. Parte imaginária com parte imaginária, elas se cancelam. Olha aí, esse número é o 5. O 5 é um número complexo. Parte real, 5. Parte imaginária, 0. Mas também é um número real, tá bom? Então, em cima deu 5. Embaixo, vamos fazer o numerador agora. Vamos fazer o numerador. Pessoal, o numerador, o que ele pede no numerador? O numerador é Z4 mais Z2. Vamos lá. Quem é o Z4? O Z4 é um número complexo, é 4, que está aqui, ó. Ele está em cima do eixo real. Se ele está em cima do eixo real, ele é um número real. Que número real? Apenas o 3. Real. Soma com o Z2. Quem é o Z2? O Z2 seria o ponto E2. Já encontrei ele, né? O ponto E2 está aqui, esse ponto verdinho aqui de novo, né? Então, colocando o ponto Z2, ele vai ser, abre parênteses, menos 3 mais 5. Bom, fazendo essa conta aqui, esse mais antes do parênteses mantém o sinal de todo mundo. Então, aqui vai ficar 3, menos 3 mais 5i. O mais 3 cancela com menos 3, o número complexo deu 5i. 5i, a parte real é 0 e a parte imaginária é 5. Toda vez que a parte real é 0, ele é chamado de número imaginário puro. Ok? E aí, fazendo o que o cara pediu, ele pediu simplesmente que você dividisse quem com quem? Em cima, Z3 menos Z2. Embaixo, Z4 mais Z2. Em cima, então, a gente viu que deu 5. Embaixo, a gente viu que deu 5i. Simplifico de cima com de baixo. Em cima deu 1. Embaixo deu i. Atenção, cuidado aqui. Não posso vacilar. Resolvi tudo isso e dar mole aqui. Pessoal, ele pergunta se isso é igual a menos i. Será que essa bagaça é igual a menos i? Bom, o i, ele nunca vai poder estar no denominador. Atenção, o i é raiz quadrada de menos 1. O que você vai ter que fazer? Pessoal, você vai ter que racionalizar. Você vai ter que multiplicar aqui por i em cima e embaixo, pensando exatamente numa racionalização. Como é que eu vou racionalizar, então? Multiplicando, nesse caso, por i em cima e embaixo. Em cima, 1 vezes i vai ficar i. Embaixo, i vezes i vai ficar i ao quadrado. Quanto é que vai i ao quadrado? Menos 1. Então, isso aqui vai ser i dividido por menos 1. E isso vai ser igual a menos i. Então, esse item é o item correto. Item certo. Ó, isso aí hoje em dia na prova da ONB está sendo cobrado direto. Esse papo de você somar, subtrair, multiplicar, dividir números complexos da forma algébrica. A gente não pode ir para a prova da ONB sem saber fazer isso aí. Para um minutinho e pergunto se vocês entenderam tudo. Dá uma olhadinha, por favor, que depois eu vou apagar essa tela. Verifica aí, galera, vê se está tudo claro. Professor, Diga, Ana. ali quando o senhor fez a divisão, eu não teria que multiplicar pelo conjugado dele? Ah, sim. Geralmente, você multiplica pelo conjugado quando ele tiver parte real e parte imaginária juntos. Ok? Quando for só um número complexo imaginário puro, basta multiplicar por i. Basta multiplicar por i que você já resolve o problema. Qual é o problema? Eliminar o i do denominador. Ele já foi eliminado fazendo isso. Ok? Entendi. Obrigado. Nada. Mais alguma pergunta? O item 3, ele quer o Z7 elevado à quarta. Onde está o Z7? O Z7 seria o E7, né?
onde a parte real é menos 2 e a parte imaginária é menos 2, ou seja, esse 17 ele é dado por parte real menos 2, parte imaginária menos 2, fica um número complexo menos 2i. E eu quero elevar isso à quarta. Bem, para elevar à quarta, eu vou fazer duas contas. Eu vou elevar ao quadrado primeiro, e depois o resultado eu elevo de novo ao quadrado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é encontrar quanto é que vale o Z7 elevado ao quadrado. Tá bom? Bom, então, o Z7 elevado ao quadrado cuidado que aqui é um produto notável. Para sermos elevado ao quadrado, tem que ser o quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tá bom? Então, primeiramente, o quadrado do primeiro, menos 2 ao quadrado, vai dar 4. Agora, 2 vezes o primeiro pelo segundo. Perceba que o primeiro é negativo, o segundo é negativo. Quando eu multiplico os dois, o resultado fica positivo. Tá bom? Menos do primeiro com menos do segundo fica mais. 2 vezes o primeiro pelo segundo fica 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2i vai dar 8i. Mais o quadrado do segundo, que é o 4, 2 ao quadrado, i ao quadrado. Cuidado! 2i ao quadrado é o 2 ao quadrado, i quadrado. Tá bom? No lugar do i quadrado, você coloca menos 1. Então, vamos lá. Continuando isso aqui. Isso aqui eu não sei que cor tá aí, cara. Acho que é o vermelho. Então, quer dizer que o Z7 elevado ao quadrado, eu sou um pouco daltônico, pessoal. Então, o Z7 elevado ao quadrado vai ser igual. Perceba aqui que vai ficar menos 4. Então, esse menos 4 vai cancelar com esse mais 4. Por causa do menos 1, vai ficar menos 4. E isso vai dar 8 vezes 5. Certo? Mas eu não quero elevar ao quadrado apenas, eu quero o número elevado à quarta potência. Para elevar à quarta, eu vou elevar ao quadrado de novo os dois lados. Então, aqui você vai ter o Z7 elevado ao quadrado fica elevado à quarta, vai ser igual ao tal do 8i elevado ao quadrado. Elevei ao quadrado de novo os dois lados. Então, aqui você vai ter o Z7 elevado à quarta, que é a pergunta do problema, vai ser 8 ao quadrado, que é 64, i ao quadrado. No lugar de quadrado, você coloca menos 1. Essa resposta, então, vai ser menos 64. O que torna certa para nós a resposta da letra A de amor. Só tem mais uma questão, então, para a gente finalizar a nossa aulinha de hoje, tá? Vamos para a última questão. Na figura a seguir, os pontos tais, tais e tais têm valores dados em centímetros. Aí, o que ele pergunta? Ó, item 1. A circunferência que passa pelos pontos O, P e Q pode ser descrita pelo conjunto dos números complexos C, tais que... Opa, como é que você lê esse troço mesmo aqui? RE? RE é parte real. A parte real de 1 sobre Z é igual a 1 sobre 10. Bom, galera, então vamos nos concentrar primeiro aqui. Depois eu leio de novo e explico o que a questão quer, tá? Vamos lá. A parte real de 1 sobre Z é igual a 1 sobre 10. Então, primeiro, como é que você escreve o número complexo 1 sobre Z? Bem, você vai fazer uma consideração. Considere Z igual a x mais y. Eu vou colocar assim, x mais y. Então, quem vai ser 1 sobre Z? Bom, 1 sobre Z vai ser igual a 1 dividido por x mais y. E agora a pergunta é, quem é a parte real desse cara? Pessoal, olhando para cá, eu não consigo separar quem é a parte real da parte imaginária. Não dá para você falar quem é o quê. O que você tem que fazer? Você tem que fazer a operação. Qual é a operação? A operação é divisão de complexos. E aqui foi colocado, foi até perguntado para a gente. Aqui, para você dividir esses complexos, você tem que multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. Então, o denominador é x mais yz. Então, o conjugado dele é x menos yz embaixo, x menos yz em cima. É assim que você divide dois complexos. Multiplica em cima e embaixo pelo conjugado do denominador.
Então, vai ficar aqui 1 sobre z vai ser igual, em cima, uma vez x menos y é x menos y. Embaixo, você vai fazer o produtado de novo, que é o quadrado primeiro, x quadrado, menos o quadrado segundo, y quadrado e ao quadrado. Então, ó, se você chuveirar, você vai chegar exatamente no que eu acabei de colocar aqui, tá? Esse aqui é um produtado, x mais y, que multiplica x menos y, quadrado primeiro, menos o quadrado segundo. No lugar do i quadrado, você coloca menos 1. Então, em cima vai ficar x menos y, embaixo vai ficar x ao quadrado, coloca menos 1 aqui, então vai ficar menos com esse menos, mais y ao quadrado. Agora sim, chegando nessa bagaça, eu consigo falar quem é a parte real de 1 sobre z. Quem é a parte real de 1 sobre z? Cuidado, a parte real é essa aqui, ó. É o número que não tem o i. Então, a parte real vai ser o x dividido por esse denominador. X ao quadrado mais y ao quadrado. Pessoal, tá claro? Professor, Oi. então a regra é quando z estiver no denominador, multiplicar pelo conjugado, é isso? Quando o i estiver no denominador, né, com 2 termos, você multiplica pelo conjugado. Isso é a regra de divisão de números complexos. Tá. Tá bom? Aí você chuvera em cima e aí você chuvera embaixo. Aqui eu não chuverei, eu fiz um produto notável. Beleza, obrigada. Ele não perguntou, mas o que seria a parte imaginária aqui? Vamos lá. O que seria a parte imaginária? Bom, a parte imaginária, nesse caso, vai ser o número que multiplica o i, né? Então, vai ser esse cara aqui, que é o menos y, dividido por x quadrado mais y quadrado. Essa é a parte imaginária. E o que eu vou fazer com esse negócio? Olha aqui, ó, o problema está me falando. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a parte real de 1 sobre z e igualar 1 sobre 10. Então, eu vou pegar a parte real de 1 sobre z, que é x, somado com x quadrado mais y quadrado, e eu tenho que igualar isso aqui a 1 sobre 10. E resolver essa equação de acordo com o que está escrito. Aqui vou fazer produto cruzado. Gente, fazendo produto cruzado vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual x vezes 10, 10x. Chegando nessa equação, você vai ter x ao quadrado menos 10x mais y ao quadrado. Isso é igual a zero. Até aqui eu já estou satisfeito, tá bom? Até aqui eu já estou mais que satisfeito. Para julgar esse item, eu precisaria ter algumas outras coisinhas, alguns outros conceitos, que seriam um conceito de geometria analítica. Quem não sabe o que eu vou falar aqui agora, gente, não fique tão preocupado. A gente vai falar de geometria analítica e quando for dar aula de geometria analítica, isso aqui vai ser explicado com calma, tá bom? Por enquanto, eu só vou adiantar as coisas, tá? Quem não souber, fique calmo, que mais para frente você vai ter uma aula só disso. Mas vamos lá. Quem já souber, fica comigo aqui, ó. Pessoal, isso aqui é uma equação do segundo grau com x quadrado e y quadrado com mesmos coeficientes. Uma equação do segundo grau é uma equação de circunferência, tá bom? É uma equação de circunferência. E aqui você vai fazer o que a gente chama de completar os quadrados perfeitos, né? Como é que você vai fazer esse completar esses quadrados perfeitos? E aqui que eu falei que se você não souber, não fique tão preocupado, mais para frente eu vou explicar isso com mais calma. Mas vai ser assim, ó, x, o sinal aqui é menos, então aqui continua sendo menos. Pega esse 10, divide por 2 e eleva, divide por 2, na verdade, né? Pega esse 10, divide por 2. Isso aqui vai ficar 5 elevado ao quadrado. Mais y ao quadrado. Isso vai ser igual ao quê? O que é x menos 5 ao quadrado? É o quadrado primeiro, x ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 10x, mais o quadrado segundo, 25. Como está faltando esse 25 aqui, você soma de um lado e você soma ele do outro. Então, esse aqui fica igual a 25. Tá?
É completar quadrado perfeito. A ideia é, esse número aqui de baixo divide por 2, vai ficar 5, e eleva ao quadrado, 25, que é o que você soma dos dois lados. Isso é uma circunferência. Isso é uma circunferência de centro de coordenadas aqui e aqui, 5 e 0. E raio igual a esse cara aqui, raiz quadrada disso, na verdade, que vai ser igual a 5. Tá bom? Geometria analítica. Equação de circunferência. Equação reduzida de circunferência. Isso a gente vai estudar mais para frente, tá? Mas só para ajudar o item. Pessoal, ele pergunta, será que isso é essa circunferência aqui? Bom, ele deu as coordenadas do ponto Q, ó. O ponto Q tem coordenadas 10 e 0. O centro dela, então, está aqui, que é o centro de coordenadas 5 e 0. E o raio é esse. O raio vale 5. A priori, o item seria o item certo. Cuidado. O item, a priori, seria um item correto. E, na minha opinião, ele pensou para o item ser correto. Ele só vacilou numa coisa. O que ele vacilou aqui, pessoal? Isso foi um peguinha. Muita gente aqui errou essa questão por causa disso. Ó. Bom, a parte real é isso aqui. A parte real sendo esse aqui, é uma fração. Sendo uma fração, tem condição de existência. Qual é a condição de existência? O denominador tem que ser diferente de 0. Para esse denominador ser diferente de 0, significa dizer, então, que ele não pode ter o x igual a 0 e o y igual a 0. Porque se o x for 0 e o y for 0, você vai ter uma divisão por 0 que não existe, tá bom? Ou seja, como condição de existência, você tem que ter que esse ponto x e y tem que ser diferente da origem. E quando eu escrevo essa circunferência dessa forma, que está aqui, a origem está sendo colocada como pertencente à circunferência. Então, na verdade, o item é um item errado. Por que é um item errado? Por causa de um ponto só. Qual ponto? Esse ponto, ó, a origem. Porque ele estaria certo para todos os outros pontos. Por causa da divisão por 0, tem um ponto que elimina a resposta, que é o 0, 0. Professor, se puder não usar a cor amarela, fica um pouco complicado de ver o que está escrito. Beleza, não vou usar a cor amarela aí. A amarela só para fazer setinhas a partir de agora. Pessoal, eu queria críticas e sugestões. Você pode usar o chatzinho aí do lado? Use o chat aí para mim, por favor. Começa a fazer críticas e sugestões aí. O que a gente pode melhorar para a próxima aula aí? Primeiro, ritmo da aula. Depois, exercício que a gente fez. Depois, velocidade, né? Tem muito lento, muito rápido. Mas a gente está nos adaptando a tudo aqui. Mas eu queria ver se tivesse alguma sugestão para a gente, seria interessante. Eu estou querendo manter... aí a pergunta aí, ficou legal a aula? Sim ou não? Coloca no chat para mim aí, por favor. A aula ficou boa, obrigado, Evelyn. Ficou boa, Natália. Os exercícios foram bons. Só para dar aula no dia da semana que teria aula presencial. A aula ficou boa, beleza. Ficou boa. Alguma crítica, alguma sugestão? Também tive problema com o vídeo travando, mas a aula foi ótima. Possivelmente é a internet, né? Momento de confinamento, pessoal, a internet está sendo usada a rodo por todo mundo do Brasil. Internet é um bem limitado, não é um bem limitado. Então, quando muita gente começa a usar a internet, começa a travar mesmo. Mas que bom, mas pelo menos ficou boa. Esses estão bons, foi boa a aula. Que ótimo. Então, a resolução fica tampada com a barra de ferramenta. Me dá um toque, tá? Toda vez que isso acontecer, pode abrir o seu microfone e falar para a gente, que eu começo a dar um toque, tá bom? Sim, tá ótimo, beleza. Então, galera, ó, minha intenção agora é a seguinte, ó, minha intenção. Mas quando escreve no lado superior direito, some porque tem a sua imagem. Sim. Na verdade, a minha imagem você desloca no seu computador, tá? Você consegue deslocar ela.
Você vai avisar no grupo quando vai colocar no vídeo no YouTube. Obrigado pela aula. Beleza, então vamos lá. Galera, então minha intenção é o seguinte. Foi mesmo um piloto. Eu acho que ocorreu tudo bem. Para mim, eu fiquei satisfeito. Foi legal. É claro que vai ter dúvidas. E as nossas dúvidas, eu vou abrir um... Primeiro, você tem o WhatsApp já de dúvidas da academia. Quem não tiver o WhatsApp de dúvidas da academia, manda um WhatsApp privado para a gente incluir você lá no grupo, tá? 2, eu vou tentar colocar também os momentos assim, ao vivo, para tirar dúvidas, tá? Também vai acontecer isso aí. Aí vocês que vão mandar, vocês vão entrar, vocês vão perguntar a dúvida e de repente eu faço alguma coisa ao vivo com vocês assim também, ok? Vai no YouTube, se bobear para hoje à tarde, já vai estar no YouTube isso aí. E a minha intenção é manter, então, nossas aulas nos nossos horários de encontro. A gente se encontra segunda, quarta e sexta, de 11h20 até meio-dia e pouco, né? Até meio-dia e 35. A minha intenção vai ser manter nossas aulas nesse horário, tá bom? Para essa semana. Então, quarta-feira nos encontraremos de novo. Na quarta-feira eu vou falar sobre forma trigonométrica de números complexos. Na sexta-feira vocês terão um encontro com o Aldo no mesmo horário. Beleza? Tranquilo? Vocês foram cobaia, eu acho que ficou legal. É pena que tem poucas pessoas apenas, tem 24 pessoas só. Então, o que eu pediria para vocês? Gente, começa a divulgar nossa aula aí, para quem não veio hoje, para que todo mundo que vocês conheçam, para que consiga assistir essa aula, a gente consiga ter a quantidade de alunos suficientes aqui. Tá bom? Obrigado pela paciência, obrigado por tudo aí. Valeu, galera. Por hoje é só. Até mais ver e foco. Aquele papo que eu falei. Crie sua rotina, tá? Não é porque você está em confinamento que você tem que ficar de pijama o dia inteiro. Levanta a hora que tem que levantar. Gente, escove seus dentes, troque de roupa, tome seu banho, tá bom? Valeu, gente. Brigadão. Até mais ver. E continue a estudar, né?